Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do estiloso podcast Edição Casa Parque. Nessa edição, vamos falar sobre temas ligados à arquitetura e design e cada programa acontece em uma loja do shopping. Eu sou Walter Lourenço, sócio fundador do site Estiloso e tenho essa missão incrível de trazer temas atuais e que são super relevantes para o nosso mercado. Hoje, a gente está aqui na WJ Design, uma empresa com mais de 30 anos de mercado, que traz para o mercado soluções para quem busca um mobiliário exclusivo. Aliás, aqui você resolve sua vida, tá? Tem móveis e complementos para todos os cômodos do seu projeto. Você sai daqui com ele feito, viu? Tudo resolvido aqui mesmo. Eu quero agradecer aos empresários José Carlos Benincasa, Wilson Jorge Silveira Luz e Carlos Vinícius Benincasa por apoiarem esse projeto e abrirem as portas da WJ para o Estiloso. A gente está muito feliz, muito bem instalado aqui nessas peças super confortáveis. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante e que precisa cada vez ser mais debatido: arquitetura e sustentabilidade. Assim, gente, na real, a gente vai percebendo que são as pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia que fazem a diferença e vão virando uma atitude, porque essa coisa sustentável, ela vira um estilo de vida. Você vai praticando aos pouquinhos, e aí você coloca na sua vida, no seu projeto, e aí faz parte de você e não tem mais volta, e acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir a partir de agora. E para bater esse papo bem especial sobre esse assunto, tenho aqui comigo dois convidados, claro, muito especiais. Obrigado. Ele que vem crescendo no mercado, com projetos de grande destaque, muitos publicados em veículos são referência na área. Aliás, depois pesquisa lá, viu? Tem cada coisa bacana. E tem uma grande preocupação em usar materiais sustentáveis em seus projetos. Sérgio Facundes. Oi, gente, tudo bem? Da Undiedro, seu escritório, né? Undiedro, isso. Que bacana. Aliás, gente, eu estava stalkeando, claro, hoje de manhã, e estava vendo assim que ele estava fazendo um projeto agora, especificamente, sobre como as coisas são. Usando uns tijolinhos ecológicos. Exatamente. Tá vendo como eu peguei e falei, é verdade, ele realmente usa essas peças, né? Uhum. Isso é muito legal. E aqui com a gente também, ele, que apesar de muito jovem, já é um veterano no mercado. Isso. Não Obrigado é? pelo convite, obrigado, Walter. São inúmeros projetos de destaque, inúmeros prêmios em mostras, e a gente vai querer saber da experiência em projetar em locais que precisam de cuidados muito especiais em relação à natureza, são áreas de proteção ambiental, como a Chapada dos Veadeiros. Miguel Gustavo. Obrigado, Walter. Obrigado, Estiloso. Prazer a gente estar aqui conversando com vocês. Gente, para começar, primeiro que eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Igualmente, é uma honra. Né? Bom demais. Eu trouxe um trechinho aqui, um artigo que eu achei muito importante na minha pesquisa, foi uma matéria da Casa Vogue de 2021 que falava o seguinte: descarte irregular de resíduos, consumo exagerado de recursos naturais e modificação da paisagem são alguns dos impactos ambientais causados diariamente pela construção civil. Somente na cidade de São Paulo, esse setor é responsável por mais de 50% dos entulhos gerados, diariamente, de acordo com os dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. É grave, né, quando a gente pensa o tanto que a arquitetura gera desse entulho, desse material que depois não vai ser usado para nada. É engraçado porque, assim, pelo que eu conheço, duas das indústrias que mais poluem é a da moda e a da construção civil. E as duas são super conectadas com o design, né? Então a gente não consegue perceber como desde a parte do desenho, desde a concepção do projeto, do desenho de uma peça, a gente tem que pensar nessa durabilidade na produção, para que não vá parar no lixo de uma peça de qualquer maneira, ou esses resíduos também, a gente pensar na reutilização desses resíduos. Muitas indústrias têm feito isso, reutilizando no design, mudando a estética também daquele design rústico, né? Não é porque é sustentável que tem que ser rústico, e é algo que eu tenho observado também no mercado. E, na verdade, ele entrou como uma tendência nessa coisa do mainstream, assim, de ser hype, mas ele vai ser uma coisa irreversível. Acho que não tem como a gente voltar atrás, né? Na verdade, agora com esse tempo que a gente está vivendo, o ideal é que a gente tenha sempre pensando num projeto já no momento de ocupar com essa parte de reutilização desses materiais. Então, quando você já imagina um projeto, o ideal é que você já pense no reuso, num descarte mais viável, para você não causar tanto impacto no meio ambiente, né? Então, acho que o ideal é você já pensar na criação, já pensando no produto final e no descarte disso. Isso é muito bacana. Sabe que eu adoro um conceito, porque eu acho que a gente tem que trazer uma base conceitual para a gente falar depois sobre isso.
Partindo da concepção da ONU, sustentabilidade, a arquitetura sustentável pode ser definida como um projeto que tem como objetivo ordenar o espaço que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Uhum. Eu achei isso no site da pós-graduação da PUC do Paraná. E achei Legal. muito bacana. E, na verdade, já falando sobre essa necessidade que a gente tem de reduzir os resíduos, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria conversar com vocês, ainda mais o Miguel agora, que está construindo aqui Nas perto, eu já áreas fiz do Pirinópolis, ambiental, na né? Chapada. Me conta uma coisa, quando você vai projetar num espaço desses, quais são os desafios? É complicado porque sempre são as leis que você tem que estar atendendo. Então, você sempre tem umas barreiras e muitas vezes você tem que mudar seu projeto para poder não sofrer uma consequência de agredir o meio ambiente. Então, o ideal quando você vai pensar um projeto desse é você ler as leis e procurar os órgãos competentes para você começar a desenvolver isso. Acontece muitas vezes dos arquitetos pensarem só na forma, na estética e deixar de lado o meio ambiente. Então, o ideal é que você parte do princípio que o meio ambiente é o loco daquilo que você vai gerar um produto final. Então, o ideal é que você procure todas as leis, as normas e os órgãos para você poder esclarecer e não ter um conflito depois com o seu cliente, porque você pode vender um projeto e depois você não conseguir realizar ele. E ele pode ser embargado num caso desses? Com certeza. Porque Se chega ele não uma... estiver aprovado, se ele não tiver as normas, seguir as normas, afastamentos, as áreas permeáveis, e é complicado. E ele para e para você conseguir refazer é bem difícil. Talvez nem consiga. Eu imagino que é um terreno muito específico, você está entrando ali na natureza, né? Você entra ali num ambiente Exatamente. de proteção, área de proteção ambiental, por exemplo, sem tomar muito cuidado com o impacto que vai causar ali. Eles gostam, que a gente sempre propõe no projeto, assim, aproveitamento de água pluvial, aproveitamento de energia, seria energia solar, captação de água da chuva. Então é legal que você até pense nisso para poder executar e convencê-los de que aquilo agrida de a menor maneira possível, com grandes vãos, com iluminação natural. Então o ideal é que você sempre capte o projeto no sentido de não agredir a natureza e que seu projeto fique legal. Assim, abraçando a natureza junto com o seu projeto. Isso é bacana. Sérgio, vamos voltar aqui para esses materiais que você usa sustentáveis. Você sempre se preocupou com isso? Sempre foi uma coisa, desde que você entrou nessa área, você tinha essa consciência? Walter, é interessante porque eu estava refletindo sobre isso mesmo, e é engraçado como veio a questão da sustentabilidade. Na realidade, que você trouxe o presente para mim, por favor. Esse aqui, gente, é um tijolinho ecológico. Esse aqui é um tipo, é uma das versões do tijolinho ecológico. Esse aqui é aquele que dá a possibilidade de a gente passar os metais por dentro, então ela é uma viga, né? Ela já faz a sustentação dos metais para concretagem, e aí não tem a necessidade de a gente fazer as formas de madeira no projeto pensado com tijolinho ecológico, né? E também o nome é tijolinho ecológico porque ele não vai para o forno, então é só terra prensada, não qualquer terra, tem que se avaliar também. Nesse sentido, eu trouxe um presente para você. Aqui, olha, já comecei bem hoje com presentes, muito obrigado. Eu vou ter que tomar cuidado, é pesado? Construir, reformar, tá nesse processo de comprar o seu próprio imóvel, alguma coisa assim? Eu pretendo reformar em breve. Então, esse é um símbolo, na realidade, em algumas culturas, receber esse presente é um símbolo de prosperidade para quem está construindo. Então, eu pensei. Já vai começar a reformar. Eu achei que eu comecei muito chique hoje já. Olha só. Posso abrir aqui? Claro, por favor. Sextou. Então, já estou trazendo para você a proposta. Você tem que rasgar, né? Tem que rasgar, né? Para dar sorte. E aí, esse já é, por exemplo... Esse é o meu? É seu. Olha! Esse, por exemplo, já é o módulo completo, né? E é pesado, gente. Que bacana. Então ele é só terra prensada. Só terra prensada. É assim, depende da terra também, não é toda terra que a gente pode prensar. Por vezes, é necessário colocar alguns aditivos nesse tijolo, depende da terra do local, para ela ter uma maior durabilidade, né? Resistência também. Resistência, também, principalmente no transporte. Ele aqui, porque eu tenho medo dele... Precisa não colocar agregar É o pesado. Para ter resistência de chuva, intempéries, né? Exato. E aí, por exemplo, esse é um dos métodos construtivos que a gente pensa quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Tava até conversando aqui, revisando com o Miguel sobre, por exemplo, tem a taipa de pilão, a gente tem o adobe, a gente tem... O que mais, Miguel? Não, calma, vamos devagar para tentar entender, para a gente tentar explicar para o pessoal o que são... Tá, tem algum material que você tenha uma preferência em utilizar? O tijolinho. O tijolinho. Continuando até, inclusive. Opa, perdão. Então, quando eu estava pesquisando, né, essa questão de criar uma identidade, de revisar uma possibilidade para aplicar um conceito no escritório, muito me veio da questão da brasilidade, né? E aí, estudando o que era o Brasil, veio muito dessas técnicas alternativas ou técnicas mais antigas mesmo. E aí, o tijolinho ecológico é uma das possibilidades, não como sendo uma técnica tão antiga,
mas algo que traz uma nova identidade para a arquitetura brasileira também. Que a gente tem a terracota, aquela coisa da terra natural mesmo, né? Essa terracota, a cor, mas a gente tem aquela questão da terra aplicado no conceito de projeto de brasilidade que eu trago para a minha versão, para a minha visão de brasilidade para os meus projetos. E aí a sustentabilidade, os recursos sustentáveis, os materiais sustentáveis entraram, como, por exemplo, ladrilho, a telha termoacústica, que é uma telha de sanduíche, ela também entra na estética, como composição do projeto. E aí foi compondo assim o estilo do escritório, né? E foi assim que eu me aproximei mais das técnicas de sustentabilidade, de construção sustentável. Você conhecia esse tijolinho, Conhecia, Miguel? Você eu já usou esse tijolinho? Nunca usei, mas assim, eu fui fazer uma pesquisa desse tijolinho na Chapada, inclusive nessa casa que a gente está fazendo atualmente lá. E a gente foi e tem uma fábrica desse tijolinho lá em Alto Paraíso. Olha. Então, o pessoal local também está utilizando essas técnicas para poder agilizar a construção nas cidades mais interior. Bem legal. E você que está há um tempo no mercado, conta pra gente, você percebeu uma mudança nos clientes? As pessoas elas estão buscando realmente um produto sustentável? Elas estão se abrindo mais. No caso dos meus clientes, a sustentabilidade que a gente usa são a energia termoacústica, a energia solar, a energia fotovoltaica, a captação de água pluvial para poder regar os jardins. O ponto tijolinho ainda não estou nesse nível. Eu queria estar junto com ele para poder. Mas é uma evolução, é um processo. Mas também, assim, é um a processo. sustentabilidade tem isso. Tem desde as técnicas mais rústicas, digamos assim, mais pesadas, mas também, por exemplo, o aquecimento solar, eu acho que é uma solução super fantástica, moderna, contemporânea, tecnológica até, né? Grandes aberturas para a iluminação entrar, a gente usar a energia menos possível durante o dia. Entendi. São essas técnicas que nos meus projetos a gente costuma normalmente estar se apropriando. Mas, assim, eu futuramente quero muito. A gente estava falando com ele sobre a taipa de pilão que as pessoas usam. Hoje a gente está usando muito, né? O que é a taipa de pilão? Conta pra gente que não conhece uma taipa de pilão. A taipa de pilão é uma parede, né? Ela vem com duas camadas de madeira, e aí você vai jogando terra, e vai criando camadas de terra. E vai pisando em cima, né? Para ela poder ficar, tipo, rígida, né? E aí você tira essas formas de madeira e fica uma peça quase, imagina uma pedra natural, com os veios, só que de terra. Fica bem prensado, então. A Gabriela Gontijo usou, acho que uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, uma parede de taipa que fazia um volume na varanda dela. Exato, uma ondas, né? Assim, e aí vai brincando. E aí tem esse apelo estético, mas também tem um apelo de, por exemplo, uma parede dessa, ela resiste muito ao calor e ao frio também. É mais fresquinho, né? Exatamente. Olha, eu me recordo, você falou de mostras, eu me recordo de um ambiente... O Gustavo, eu sempre chamo de Miguel Gustavo, chamo de Gustavo. Miguel Gustavo fez, que era um ambiente muito de relaxamento e tinha muitos elementos naturais que remetia a essa coisa. Foi o penúltimo que a gente fez, foi o espaço da Deca. Foi. E aí a gente usou essa pegada mais natural para dar esse clima mais aconchegante, que é bem legal. Iluminação natural no espaço também, que tinha uns vidros do próprio estádio, que a gente fez essa casa no estádio, esse ano é lá de novo. E a gente sempre procura utilizar esses materiais para poder dar esse aconchego, esse aquecimento no ambiente. Entendeu? Mas me conta, natural nem sempre é sustentável, né? Não. Porque a gente às vezes tem essa ideia assim, equivocada, a gente pensa, poxa, é natural, então é sustentável. Não necessariamente, né? Verdade. Na realidade, dependendo da indústria que se criou em torno de vender algo natural, é até mais poluente do que algo que às vezes é produzido dentro de um controle e realmente tem uma pegada sustentável. É verdade. Né? Porque, assim, se aquela indústria ela se propõe a fazer algo sustentável, geralmente eles tendem a fazer algo sustentável. Agora, às vezes a gente compra algo achando que é natural com uma indústria que polui absurdamente. Né? Esgoto em rio, esse tipo de coisa, né? Exato. Entendi. Tem que saber realmente o histórico, né, daquela empresa, quais são os valores que ela trabalha. Toda a trajetória, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de sustentabilidade, vai para além da ecologia, vai inclusive a sustentabilidade social, de como está sendo tratado o espaço de trabalho daqueles funcionários, para que esses funcionários consigam se manter atentos não só para a produção, mas justamente para a coleta desses resíduos, né? Sendo bem tratados na empresa, recebendo bem, né? Tendo a carteira assinada, enfim, esse tipo de coisa. Então, são itens da sustentabilidade que a gente avalia como um todo, para além da questão ecológica. Né? Tem essa questão sociocultural que é muito importante para uma empresa ser sustentável, né? Tem um ponto que eu acho muito interessante, que tem a ver com o que você estava falando agora, Gustavo. Você for produzir, projetar e construir fora de Brasília. Que o sustentável, você usa a mão de obra local, você usa produtos locais e mão de obra local. E você falou que você procurou realmente alguma coisa mais perto, porque olha que coisa curiosa, você diminui o transporte.
e aí você diminui a emissão, Com enfim, certeza. muito louco de Exatamente, carbono e tal, a trajetória. É. E você conseguiu, porque aí também tem um outro ponto, você conseguiu resolver? Porque às vezes tem Pois é, eu isso. estava falando sobre isso, a gente não conseguiu resolver. A gente teve que Olha, trazer É um coisa de desafiador. Salvador, mão de obra de Salvador, para poder dar esse apoio que a gente estava precisando. A gente não conseguiu tudo local. Eu estava comentando com ele tá vendo? Às vezes a anterior. gente esbarra em alguns poréns aí no É, meio do processo também, Exato. E né? a casa que a gente está fazendo em Pirinópolis não é o pessoal local, tivemos que trazer o pessoal de Goiânia para poder agilizar materiais de Goiânia. Entendeu? Tem coisa também que é difícil, a gente acha os entraves nesse desenrolar também. É desafiador também, Walter, porque é exatamente isso que o Miguel estava falando, porque às vezes a gente tem um apelo estético, né? O cliente gosta da ideia do ecológico pelo estético, mas não, ele realmente às vezes quer mesmo pensar em um ambiente e um espaço mais interessante no sentido ecológico, só que hoje em dia a indústria está muito... tem melhorado, mas a indústria está muito preparada para atender as coisas padronizadas. Então, a gente perdeu muita mão de obra que fazia coisas específicas. Então, a gente perdeu muito marceneiro que sabia fazer aquilo específico, a gente perdeu muito pessoal que sabia dessas técnicas É alternativas, verdade. muito pessoal que estava nessas cidades e trabalhavam com isso, mas saíram. Então, quando a gente volta para essas cidades do interior, a gente não tem Não mais tem esse esse pessoal apoio de mão de com obra essa lá. mão de obra. Entendi. Então, é complexo. É uma situação complicada porque é isso, né? Todas as empresas, elas têm colocado a bandeira verde ali, porque é interessante você Claro. apoiar essa causa, você Uhum. dizer que realmente você tem um cuidado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, uma preocupação também social, mas ao mesmo tempo a gente também é uma indústria que precisa vender, que ela precisa girar. E como é que a gente consegue, né, na verdade, colocar encaixar essas duas vertentes numa só? Porque eu sei que perfeito não vai ser, mas quanto a gente mais conseguir encaixar, talvez seja mais interessante. O ideal acho que cada um tenha a sua consciência disso, né? Começar pelo arquiteto que está pensando, o cliente Exato. também desejar que seja um projeto legal no sentido dessa aproveitamento, dessa linha ecológica. Mas não é fácil, Walter. Assim, normalmente é complicado, a gente esbarra muito, eles têm um preconceito ainda também, sabe? Tem um Tem, preconceito? porque até o custo, para você hoje você ter Ah. um valor, tem um valor agregado, isso é um investimento. Sim. Só que você tem que conseguir convencer o cliente que você vai gastar um pouco mais agora para você ter uma economia no futuro e até ter um valor agregado naquilo que você aplicou naquela construção dele, entendeu? Então é assim, tem todo, é um aparato, é uma bola que você vai ter que ir trabalhando isso. E legal quando um cliente já te procura com essa ideia e essa concepção. Do que muitas vezes você tem que jogar isso para ele, você tem que, tipo, vou falar enfiar a goela abaixo, tem que tentar convencer porque ele está te contratando, você acaba que você é meio funcionário dele naquele momento. Mas é difícil de você convencer no todo, né? Parece, tem gente que acha que é meio uma frescura, que acha que isso é uma coisa demais, que não vai precisar disso, porque não pensa a longo prazo, por exemplo. Quando vê na televisão aquele tanto de lixo saindo do fundo do mar, que talvez tenha uma consciência. Você pega um peixe, tá cheio de plástico dentro. Sim. Então, quando vê na televisão, talvez ele tenha uma consciência mínima nesse sentido. Mas tinha que ser muito maior, tinha que ser uma coisa mais macro, né? Assim. Entendi. É porque senão também, quando pesa no bolso, né? Aí a coisa fica diferente também. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter... Acho que é um caminho... Uma pergunta agora de vocês. Vocês acham que esse é um caminho da indústria, que ela vai ter que seguir esse caminho em algum momento? Vai. Ser muito mais sustentável? Sem a menor sombra de dúvida. E eu acho que, assim, pensar também nesse caminho da sustentabilidade, não só pelo ecoterrorismo, não só pelo medo de que eu tô comprando um tijolo padrão e eu tô destruindo matas, não só por isso, mas também porque a estética é agradável. Então é a gente trazer essa nova estética como algo mais comum, algo que conversa com alto padrão também, porque quando a gente fala desse tipo de construção, às vezes a pessoa acha que é coisa simples, que vai ser uma casinha pequena. Não, a gente consegue fazer casas de altíssimo padrão com metodologias ecológicas sustentáveis, né? Então, por exemplo, essa questão de trazer a estética da sustentabilidade forte é algo que eu visto literalmente, porque o meu óculos ele é de madeira sustentável, né? Então... Usa algodão orgânico, madeira sustentável. Eu quero se for assim. Exatamente. Então, vira o estilo de vida. A gente já vai trazendo as possibilidades da sustentabilidade de uma forma que fica tão óbvia. É estética, porque é madeira de verdade, a madeira não estou imitando madeira no óculos, mas é legal também. E aí a gente traz para os projetos o mesmo conceito. Entendi. E não só para casa, para apartamento também. E além de projetos, é legal quando você vai numa loja, que você compra um móvel e sabe que aquele resto de tecido pode ter virado uma bolsa, um eco bag, tipo um resto de corda, pode ter virado um brinco, um colar, uma pulseira. Então é legal você perceber também como profissional as lojas que trabalham com essa linha de reaproveitamento de sobra de produto que você cria na indústria, entendeu? Eu acho que é aquela história, apesar de a gente falar sobre esse assunto desde a década de 40 do século passado, né? Acho que
49, 50 já se falava muito sobre isso. Começava essa sementinha, na década de 70 veio mais forte, mas enfim, é um processo que é no gerúndio, ele vai acontecendo, né? A gente vai plantando, porque a gente está vendo hoje aí essa coisa essa mudança climática que a gente está vivendo, né? Essa catástrofe muito louca. E tudo tem uma origem lá em alguma coisa que a gente está fazendo há um tempo atrás. Né? Os pastos usados para a gente plantar algodão, pastos, e a plantação de algodão, por exemplo, que a gente pensa com material natural. Mas a gente pega um espaço muito grande para plantar o algodão. Exato, tem isso. E vai produzir numa indústria que não tem a preocupação com ecologia. É um elemento natural, mas para ter aquele elemento destruiu muito mais do que às vezes algo sintético complexo. Tá vendo como é uma coisa complexa, mas eu acho que tem que ser. Por isso eu falei que pequenas atitudes a gente vai mudando as coisas. Mas todas. essas sementinhas hoje eu tenho sentido que está sendo plantada desde criancinha. Sim, porque, assim, eu sou da década de 70, eu nasci, né? E aí eu acho que era muito menos falado isso. Assim, a gente não tinha isso, via isso em TV, meus pais realmente não falavam, ela misturava lixo, era lata de cerveja com resto de comida. Hoje você vê na escola, nos lugares públicos, que a gente tem as separações. O vermelho para tal, o azul para tal, o amarelo para tal. Então a escola já vem plantando a sementinha na criança. Sim. E ela vem desenvolvendo isso. Quando elas estiverem adultas, talvez ela tenha uma consciência muito maior do que nós mesmos. Que já dessa necessidade, né? De que realmente tem que cuidar do planeta, né, do ambiente. Sabe que eu achei um termo, que eu acho um tema que é muito curioso, que eu já ouço falar há muito tempo, que é o carbon zero, que é o carbono zero, que é quando você faz uma construção e você toma uma outra atitude que, na verdade, vai equilibrar com o mal que você fez. É uma coisa mais ou menos assim. É uma solução? É um paliativo. Um paliativo. Eu diria que é complexo também, porque assim, o Carbon Zero, ele é uma, digamos, uma moeda de troca, né? Sim. Que ela é licenciada por 2 empresas dos Estados Unidos, e a gente não tem um processo de validação de fato se existe essa troca, né? É questionável isso. E será que a questão é justamente essa? A gente polui do jeito que quiser e aí compra uma coisa para dizer que não tá tudo resolvido? Será que não é mudar a atitude? Claro. Entendi. Mas ainda é uma solução e é muito bom. Mas desde que, por exemplo, essa troca essa moeda não seja desmatar uma área para plantar um monte de pinos, entendeu? Para resgatar o carbono, exemplo, né? E aí o pinos acaba ali com a ecologia do espaço, né, com a fauna, com a flora do espaço, com a integração daquele espaço com outras áreas, né, porque aí não faz sentido, não tem mais diversidade, né, se a gente só planta pinos. Exatamente. E tava pesquisando, eu cheguei num termo que eu não conhecia, que chama greenwashing, que é quando você usa elementos e técnicas que são utilizados como maquiagem para edificações não sustentáveis. Que é isso, você não é sustentável, mas eu coloquei uma coisinha sustentável aqui para maquiar o estrago que eu fiz. É diferente do carbono zero, que pelo menos carbono zero tem uma preocupação, né? Sim, esse greenwash não tem. Esse não tem E compromisso. eu tenho visto que a indústria faz isso, tem feito isso também. Bastante. Mas isso como é que a gente faz? Não tem outro. É difícil, é complicado. Isso que eu ia perguntar. É possível a gente ter uma arquitetura sustentável? Aí essa pergunta é complicada e complexa. Não sei que talvez a gente tenha uma resposta exata, mas é possível a gente ter uma arquitetura É um caminho, né? Totalmente sustentável. Eu não sei se tem completamente, mas é um caminho natural de tentar resolver isso. Mas eu acho que hoje, 100%, eu acho difícil. E falando, é mais caro, né? É mais caro, é um caminho mais caro. Aí o cliente chia na hora de ver a finalização disso. Eu vou até ampliar um pouco em relação ao que a gente tem falado disso. Vamos usar um exemplo que as pessoas, o veganismo, esse movimento que ele, é muito importante, é fundamental para o nosso planeta hoje, e ele fala muito sobre essa coisa do pasto, né, que se desmata muito para a criação de, bovina, por exemplo. Mas todas, sabe, no mercado, em qualquer lugar, você vê que tudo que é vegano é muito mais caro. Então você não tem um incentivo para... Tá vendo como é complexo? A roupa, se for de algodão tal, é mais cara. Eu tô falando de uma pessoa vegana que já é vegana há muito tempo, eu não tô falando de uma pessoa que quer se tornar ou tem interesse na pauta. É mais difícil para ela, porque ela tem que investir, assim como estava no sustentável. Exatamente. A pessoa tem que investir a mais por isso. E tem essa consciência, porque pesa no bolso. Então tem essa... acho que esse que a gente esbarra nisso aí, né? Que é o grande barreira que a gente tem, amigo, é o dinheiro. Essa situação, essa conversa tá me lembrando muito aquela série O Bom Lugar. Não sei se vocês conhecem. Não. E aí, nessa série, trata justamente sobre as pessoas que acham que vão pro céu, só que quando elas chegam lá, na realidade, elas estão no inferno, e aí passa o extrato do que a pessoa fez de pecado, e às vezes o pecado foi comprar um tomate que não sabia que era um tomate que tá com muito agrotóxico, que matou um monte de criança, no local que foi plantado em volta, e aí falando sobre o quanto tá difícil a gente ter esse entendimento, ter a consciência tranquila do que a gente consome, porque a gente não sabe esse histórico. E daí é aquilo que eu te falei,
que a sustentabilidade não é só uma questão ecológica, mas sim de entender toda a linha, todo o processo produtivo, todo o acompanhamento, e obviamente que isso é mais caro, né? Mas dependendo, traz mais paz para a pessoa que está investindo, entendendo de fato o que pode ser feito, né, em relação a melhorar a qualidade de vida, voltar a melhorar a qualidade de vida, também, né? Melhorar a qualidade do espaço, né, da natureza, do que a gente vai deixar para os nossos filhos. Nesse sentido, a durabilidade do que é produzido é muito importante. Então, a gente estava conversando, por exemplo, sobre essa poltrona lindíssima aí, né? Essa aqui. Então, essa poltrona é uma poltrona que ela é tão boa que com certeza ela vai durar para muitas gerações. Isso é sustentabilidade também. Verdade. Não é? Se for o caso, quando for necessário, dá para reformar, dá para pintar, dá para trocar o estofado. Né? Então, tem muito isso, por exemplo, da fast food, fast fashion. E a gente também tem isso no design, que é um mobiliário que não dura nada, não muda uma mudança, não dura uma mudança. Sabe? Começa Então a soltar pensa. as pernas, né? Fica todo torto. A pessoa acha lindo, é lindo de fato, mas você não consegue Mas levar o para mais mais. resistente, com a madeira natural, com cor natural, mais caro, né? Que tem mais resistência. Então, Sim, mas é isso, você pensa quando isso vai durar e qual impacto vai causar nas gerações fica mais futuras. exatamente. E aí Fica você vê mais que ele barato. não tem. Não é caro. Não é caro, porque é Não um é. investimento que você. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, né? Uhum. Desse investimento que você faz. Quando você traz um cliente, por exemplo, para mostrar essa peça, ele entende isso. Essa peça ela vai durar muito mais, Exato. ela vai passar para gerações e ela tem um valor agregado. Uhum. Exatamente. E aí, a gente chega até num momento, uma coisa muito curiosa, que existe um outro mercado, que é o mercado que essa peça ela continua valiosa. Exato. Se você precisa revendê-la para ter uma peça nova, você quer uma peça nova. Uhum. Você consegue ainda revendê-la para uma outra pessoa, Exato. Exatamente. porque é o valor agregado tudo isso. Uhum. Ou só mudar o tecido, por exemplo, Uhum. você customizar. Eu acho que essa diferença, essa consciência que cabe a gente passar para as pessoas. E aí o design traz esse valor ainda maior, no sentido da pessoa perceber a estética, né, da poltrona e falar, não, se eu quero aquela poltrona, independente de quanto que ela foi produzida, porque eu sei da qualidade daquele design, porque o design também não é só um estético superficial, mas também no encaixe das peças, né, no que é utilizado, os materiais, a durabilidade. Então, é O algo que... reaproveitamento do material que usou, fez o reuso do resto. E vamos combinar também do conforto, né, gente? Porque É, você muito vai, bom. isso aqui é para sua vida. Você vai receber pessoas queridas na sua casa. Sua família vai estar com você. Você quer um material que dure, que seja Uhum, resistente com e certeza. confortável. Então, quando você Verdade. pensa em umas peças como essa, você pensa nisso também. Sim. Com certeza. Em quanto tempo você vai ficar e também no conforto que vai trazer para sua família. E aí esse investimento entra em tudo isso. E quando a empresa não é sustentável, você vai ficando cada vez mais, né, Mais vai empolgado, ampliando. mais querendo ficar mais perto, mais junto, trazendo mais até mais vendas, se você sabe disso. Sim, né? claro. Quando você tem essa pegada, né? O que para vocês falta para ficar mais possível, ou mais fácil, ou mais sustentável a arquitetura como um todo? Aí pode ser uma parte crítica também, não tem problema. Não, na minha cabeça, os custos são sempre os mais problemáticos. O ideal é que os clientes realmente queiram investir para ter um retorno no futuro. Entendi. Uhum. Eu acho que o mais viável É. seria isso. E assim, tem algumas questões, porque algumas técnicas, elas são um pouco difíceis de serem validadas, né, em relação às normas construtivas mesmo. E isso impossibilita, por exemplo, que metodologias alternativas de construção sejam validadas pela Caixa para financiamento. A Caixa não aprova. Só aprova a alvenaria tradicional. Então, Olha isso que- também já é algo que Que limita, já mesmo, Já sendo, trava, né? mesmo sendo algo que a gente já produz aqui no Brasil há décadas e décadas e décadas, mas algumas, não existe alguma... Mas por que, A que eles fazem isso legislação- também? Tem medo de, talvez, infiltração, a mão de obra tem que ser especializada. Você tem que Exato. provar Que realmente aquilo é resistente. Olha. Para ela poder estar te apoiando e te dando uma grana para você financiar aquilo. Senão, para ela, não vale a pena. A gente estava perguntando, né, o que O que impede? impede da gente ter uma arquitetura mais sustentável? Então, parte do que eu acho que impede também é sobre alguns bancos não financiarem essas construções alternativas. Então, não sentem seguros com esse tipo de metodologia, mesmo sendo metodologias antigas, validadas, a gente ainda precisa de alguns processos também, admito, para validar melhor em relação às normas construtivas, para que os bancos se sentem mais seguros em investir nisso também. E aí, sem esse investimento do banco, pode acontecer de limitar o acesso. O cliente não querer fazer essas alternativas mais interessantes, que são essas sustentáveis. Porque e aí ele- fica porque não tem dinheiro. Entendi. Entendeu? Exato. E é elas- sempre o entrave, é o dinheiro. nessa Porque você história. é um investimento que É vai um ser investimento feito, que né? você tem que fazer. é. Porque quando você constrói, tem que investir em muitas coisas ao mesmo É. tempo. Sim. Mas é isso, essa que é a consciência mesmo e a filosofia de vida de cada um que vai ser encaixada nisso daí aos pouquinhos. E assim, outra coisa também, eu acho que a divulgação dessa metodologia, porque, por exemplo, quando a gente fala até parece que eu sou um defensor do tijolinho ecológico Eu que tô gosta. achando que Eu cada acho dono que de uma você eu acho que fábrica. já tem uma fábrica de tijolinho. Eu acho que ele tem uma Não fábrica é, de gente, tijolinho. É o seu novo negócio. Não, eu tenho Eu que já ganhei fazer um negócio presente pra aqui. ontem.
E não mais assim, por exemplo, o tijolinho ecológico. Você vê o tijolinho ecológico, ele é sustentável e é financeiramente viável não só pelo tijolo, mas porque você pensa na aplicação do tijolinho como ele sendo um material de acabamento final. Então a gente tira algumas etapas da obra, então a gente tira mão de obra, a gente tira material. Não tem reboco, não tem Exato. bolso. Então já entendeu? fica mais barato Vai direto, por isso. né? Mas o tijolo em si, se for um comparativo direto, é mais caro. E isso que o pessoal não vê. Miguel falou uma coisa interessante quando você faz o reuso de água, porque isso economiza. Quando você usa as placas de energia solar, são mais caras, mas elas economizam. Então, quando você vai tendo esse contraponto com o seu cliente, você consegue aí ter um argumento, né? Com os 3, 4 anos de novo, que você né? acaba de pagar as parcelas que você financiou desse energia solar, daí depois você não paga nem energia, você fica livre pro resto da sua vida. Só que naquele momento você tem que desembolsar 40 mil, 50 mil. Aí ele fica, será? Vou colocar o fio normal. Não, pensa direito, vamos fazer o ecológico, que tem. Pode aquecer a água da sua piscina nisso também, entendeu? Olha que maravilha. Então você consegue girar uma coisa mais legal fazendo esse investimento agora, para ter um resgate financeiro futuro. Eu acredito que esse é um investimento que as pessoas estão entendendo mais. Então, acho que os clientes entendem mais o aquecimento solar hoje. Sim. E tem a fotovoltaica também, né? Que tem a captação de energia que fica armazenada em uma bateria em casa. E você pode até usar ela em outro lote que você tem, em outro comércio que você tenha. Você pode, não sei se o termo seria esse, vender para central elétrica, a quantidade. Assim, o negócio é maravilhoso. Só que a pessoa tem que ter a cabeça aberta e ter uma situação legal para poder dar um investimentozinho básico. E a gente tem hoje no mercado uma indústria pronta para receber por exemplo, esse projeto de vocês. A indústria está pronta? Se você chegar com um projeto que precisa fazer o reuso, que precisa trabalhar tudo isso, a indústria está pronta? A gente consegue já? Tem. Eu também diria que sim. Ou é uma mão de obra muito específica, por exemplo? É específica, mas tem as pessoas responsáveis que fazem isso também. Mas são uma indústria que é mais cara também, a história do dinheiro. Tá vendo? A gente ainda tá batendo ainda, tá Sempre vendo que esse é o impasse, né? Porque senão você pode contratar um mestre de obra comum, fazer o esgoto que passa normal, que joga na vala da cidade, do rio. Entendeu? Você tem que fazer um investimento para que ele fique realmente resguardado dentro daquele seu condomínio, seu terreno. O negócio girar perfeitamente. Entendi. Gente, o luxo ele é difícil ser sustentável ainda, né? Ele tem Entendeu? pontos sustentáveis, ele percebeu que ele precisa ser sustentável, mas ainda tem uma dificuldade, né? Tem. Sabe o que eu estava vendo? Agora a gente tem vários materiais alternativos que ainda estão começando a ser utilizados. Uma coisa bem boa que eu falo para vocês, eu falei do copo descartável, a gente tem às vezes o copo de papel, né? Mas eu vi hoje uma indústria dessas de brinde. Por exemplo, brinde normal que tem, mas já tem um copo feito com fibra de arroz. Caramba, Legal. Mas sabe que quando essas fábricas elas produzem em grande quantidade e geralmente é uma coisa muito poluente, né? E eu achei muito interessante uma indústria dessas ter essa preocupação em produzir com fibra de arroz, por exemplo, que é mais ecológico. É legal. Então eu acho que são pequenas mudanças que vão acontecendo. E que eu tô vendo aos muito também, pouquinhos. Walter, até assim, não sei se a história do casa container. Que também é uma forma ecológica de você estar assim, prática, ágil de você fazer uma moradia e você pode criar possibilidades de arquiteturas diferenciadas. Mas tem que ver se o cliente gosta desse material. Tem que ver assim. Tem que ter a ver com a vida dele, né? Com o lifestyle, com o que ele quer, com o desejo. Entendi. Um monte de possibilidade também, até nesse caso, de ser sustentável utilizando essa forma de arquitetura. O que eu ia perguntar para vocês, você falou uma coisa bacana. Tem soluções arquitetônicas, por exemplo, como pensar em cobogó, uma coisa bem antiga e bem comum ao Brasil, né? Que a ideia é para você entrar o ar, né, para ventilar e tudo, né? Ventilação cruzada. E quando você faz essas ideias, assim, por exemplo, já diminui, você falou de usar luz natural. Então tem ideias que você já coloca ali dentro que na verdade são ecológicas, mas talvez não são tão ligadas diretamente a isso, mas que resolvem para resfriar, por exemplo, o ambiente. Você criar uma ventilação cruzada, né? O ideal é que você tenha um ambiente de aberto de um lado até o outro do espaço. Para que o vento entre e circule um ar legal. Então, são atitudes que ajudam nesse processo também, né? Exatamente. Então, na hora da criação do projeto, você já tem que pensar nessa linha para você ter essa possibilidade de desenvolver o seu... Nossa profissão sempre foi muito conectada com essas questões pelo conforto térmico, que é justamente isso. E aí, o conforto térmico resulta também nessas questões sustentáveis. Justamente pensar, igual o Miguel falou, de uma casa com ventilação cruzada, uma iluminação, colocar alguns ambientes, por exemplo, a cozinha, né, no lado que fica mais quente da casa, que é um local que você não fica tanto dependendo, né, e aí são possibilidades. Você falou uma coisa bacana, tem revestimentos acústicos agora que são reciclados, trabalhados com material 100% reciclável, então isso é muito bom também, que já ajuda, né, você não precisa sempre trazer uma coisa
nova. E eu tenho visto uma outra tendência, a gente falou agora desse mercado, tem os antiquários, claro que vendem peças que são mais, que tem uma história dentro delas, peças exclusivas, mas agora eu tenho visto, além do brechó de roupas, o brechó de móveis, Sim. mas móveis de qualidade, Sim, Com certeza. que eu achei uma sacada legal. Além dos garage sales também que acontecem. Aham. aqui no Guará tem pode falar, Sério? não, chama Velho Novo, né? Que é um dos, que é bem bacana um também, né? bambam daqui, é Sim. lindo e maravilhoso. Você tem estruturas fantásticas, cadeiras, mobiliários, tem mesas, adornos, você tem assim milhões de possibilidades. E tá assim super na moda, assim, a gente tá super gostando de ir e agregar isso nos nossos projetos. Legal. E os clientes estão topando essa ideia? Você Estão tem que gostando? mostrar a potencialidade disso, né? Mas Aham. normalmente sim. Não, mas eu já tenho uma cartela de clientes que adoram esse tipo de coisa. É o pessoal, assim... É o pessoal mais animado, do tipo, os garagens cheios do lago, que Sei. aí pega muito daquelas casas é que era muito de legal isso embaixada. aí. Então pega um mobiliário incrível, que era de embaixada, que tá saindo, que tá mudando de prédio, que tá renovando tudo. E aí só tem naqueles garagens cheios daquele lugar que você passa, vai lá rapidinho, Isso é muito compra, legal. ou então acabou. Entendeu? Então, assim, é algo que Tem fila no lago. tem Eu fila, já e é fui, já quase Olha que comprei bacana. você nem coisa. sabe. A minha casa tem coisa. Tem de- coisa tão desse legal é garage esse, fazer cheio. esse mix entre essas peças e umas peças novas, por exemplo. Mas pra Exatamente. você modernizar, por exemplo. Claro. Traz uma poltrona dessa e Eu coloca acho legal. um sofá vintage do lado, por exemplo. Eu penso muito na questão também do mobiliário afetivo, né? A gente já pode utilizar esse termo, mobiliário Eu gosto dessa afetivo. pegada da afetividade, gosto. né? Então, assim, é aquilo, um móvel sustentável, é que vem peças de mamãe, peças de papai, a gente Olha, bota na aham. casa, né? Exatamente. Ou então papai enjoou daqui, a gente coloca aqui. Coloca porque- na nossa, leva pra nossa. Exatamente. Você já teve contato com outros profissionais do mercado que pensam como você? Tem mais gente que está vendo esse movimento crescer aí junto com Tem. você? Bastante, Tem, né? todo mundo eu acho que tá conectado É. a isso. E se não ficar, vai ficar perdido no tempo. Com certeza. É verdade. Mas e aí, como é que resolve, né? Porque, tá vendo, a gente tá interessado... Mas é que, na verdade, você não tem que fazer a sua arquitetura 100% sustentável. Normalmente você pode vender assim, a ideia de uma energia solar. Sim. Para o outro cliente, a fotovoltaica. Para o outro, a captação de água pluvial. Então você vai lançando ideias e fagulhas de possibilidades em cada um cliente. Uns pode topar tudo, uns pode não topar tudo. Exato. E aí você vai tentando mostrar para eles a possibilidade e a inovação de ser sustentável sem ele perceber também, entendeu? Que tá acontecendo aquilo, né? É. Uhum. É porque é o movimento do tempo, né? Desse momento. Então, assim, não é algo que a gente tem que lutar contra, a gente tá indo, né? E nem, não há que questionar isso, porque é algo que tá melhorando o mundo, né? Então, assim. Exatamente. é Os algo- corredores escuros hoje não tem mais, a gente coloca clarabóia nos Exato. corredores. Clarabóia é aquela iluminação zenital superior na laje ou no telhado. Uhum. Então a gente está tentando mostrar para o cliente que a necessidade é real de uma arquitetura mais legal, no sentido de sustentabilidade, de iluminação, economia de energia, reutilização de água. É muito bom isso. Criar uma horta na sua casa é legal, você pode criar uma horta diferente, Olha, uma bacana. arquitetura aham. legal. Então assim, você tem que criar ideias para ele, porque ele fica meio fechado, ele não vive isso. Entendi. Às vezes ele é médico, assim, vai saber de cirurgia, não vai ficar conectado a É. tanta sustentabilidade. Então você que vive isso, acho que é legal você estar dando umas pinceladas com isso. Montar entendeu? aquelas oficinas de compostagem em casa, que Em você pode casa, criar entendeu? o próprio adubo para Adubo, você colocar nessa na sua horta. própria que foi horta que colocado. você criou. sim, Aí. E a horta não precisa ser feia, pode ser horta vertical, Exato. pode ser horta com volumetria, não é aquela hortinha antigamente feinha. Não, e tem Porque a gente possibilidades. pensa nisso, né? Entendeu? Você mostra pro cliente que tem uma horta bonita. Sofisticado, né? Sofisticado. Sofisticado. Porque Tem muito me parece sempre, a ideia que vem é essa, de que alguma coisa que é sustentável, ecológica, ela vai pro rústico, que ela não pode ter essa pegada. Ele disse Isso que eu ia falar, Que aí exatamente. você falou, Não, né? e aqui, assim, em relação à horta, por exemplo, em apartamentos, tem possibilidades super high-tech. High-techs. High-tech Uau. mesmo, Aham. do Fica muito vasinho legal. que ele é automatizado, conecta com a Alexa para irrigar suas plantinhas. E aí o pessoal que gosta lá planta um alface, planta um tomate, planta um tomilho ali para as hortinhas, para os temperos, né? O dia a dia é fantástico. Não precisa ser só o rústico Não também, precisa não. ser gente. roots e rústico para Não, você não. ser sustentável, né? Sustentável, Eu acho exatamente. que é o que a gente tem visto cada vez mais. Uhum. E os seus já tem, Miguel, esses clientes super sofisticados? Amigo, toda hora eu fico tentando, assim. Mas vamos pra guerra, é um dia a dia, um dia atrás do outro, e vamos tentando inserir isso na cabeça dos clientes. E qual que é a maior... Assim, eu já falei, mas qual que é o material mais difícil ser sustentável dentro do que você... O que é mais complicado, mais complexo, você colocar sustentável, por exemplo? Ele não tem como você fugir. Você vai ter que... Tem algum que Ele não vai tenha? ter que aceitar? Assim? Por exemplo, aquele não vai ter como a gente reutilizar, ele vai ter que ser um material que ainda não tem uma solução sustentável, por exemplo. Eu diria que tinta, né? Tinta, assim, Tinta quando é a uma gente... boa, é não, verdade. Usou, acabou. Causou, acabou. E a própria indústria da tinta também é bem pesada também, né? E ela deve poluir bastante, viu? Com certeza.
Por exemplo, tava agora com essa época, com essa epidemia de dengue, surgiu Nossa. aquela tinta com É repelente. com repelente. É. Olha, eu não vi tinta com Eu repelente, vi, que bacana. não Alguns posso falar clientes marca, mas médicos. é. Alguns clientes médicos falaram para eu sair de perto daquilo o mais rápido Porque o cheiro possível. é intenso? Eu não O usei. cheiro e também entra pela questão de toxicidade. Ah, Mas enfim, então a não marca vai diz colar, que não, né? não sei. Então não... Tem vamos ver. esses poréns, né? É. Tá vendo? A gente desbarra em algumas coisinhas assim. Com certeza, de repente pode ter até chumbo nessa. Ela conteúdo falou de algo doce, nesse né? sentido. Tô Foi. pensando isso, porque repelir um mosquito desse. O que, Deve ter exatamente, se chumbo, repele né, um esse trem. mosquito que E ele se acaba também, se polui e atrapalha a pessoa também. É, ué. Nossa, não... sabe? E a durabilidade é 3 meses, parece, alguma coisa assim. Não. 3, Aí 4 tem que ficar meses. passando isso toda hora. Aí você Exato. cria uma indústria que ainda polui mais ainda, que você precisa usar mais ainda, né? Não, Que não gente. fica por muito tempo. Sabe que eu estava vendo outro dia um documentário que me chamou muita atenção? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas a história é a seguinte. Eu sempre fui muito admirador da energia eólica, que vem do vento, vento. achava aquilo incrível, sempre admirava, claro, mas tem um outro. Aí eu descobri Tem um outro lado documentário da moeda. que conta o outro lado. Que uma cidadezinha no interior do sertão que foi plantada, enfim, eu não sei como é que chama exatamente aquele campo. Parque eólico. É o parque Parque eólico, eólico, né, do lado. E, gente, a vida das pessoas virou Acabou. O barulho, né? o todo barulho que mundo aquilo muito faz. sempre. Você, na gravação do documentário, você ouve e a pessoa. Acabou a qualidade de vida Tem deles. que mudar. Tem que mudar as Tem. cidadezinhas de lugar. E tá vendo como tem que ser tudo pensado É antes sustentável também, né? nesse sentido, mas acabou com a vida da população que Mas estava ali do esqueceram de lado, né? pensar na parte socioeconômica É. também das pessoas que estão ali do lado, né? Exato. Porque Exatamente. a qualidade de vida caiu muito de quem estava ali e não se pensou nisso nessa hora Não. para fazer esse parque eólico. Mas tá vendo? É interessante, mas até isso a gente tem que tomar um cuidado como vai ser feito para não prejudicar ainda mais Uhum. Com certeza. esse lado. Walter, eu tô achando assim, esse momento eu tenho que falar isso pessoalmente aqui nesse momento, que eu tô Ah. achando tão legal a nossa conversa, por quê? Tá indo para além do tipo, vamos ser sustentável, legal. Não, a gente tem os desafios, a gente tá discutindo esses desafios para todo mundo entender Sim, quais são as possibilidades, a gente entrar nesse mercado de fato, entendido com a consciência das possibilidades do que acontecer, e tem que ser algo planejado. porque Com certeza. eu acredito, Sérgio, não adianta a gente falar assim, olha, tem que ser, você tem que fazer isso, vai fazer. Mas e a realidade? Eu quero saber da realidade, na real, no dia a dia. Como é que você faz isso? O que te atrapalha a fazer? Porque a ideia é você chegar nessa discussão, gerar isso. E que eu posso fazer de ser mais sustentável dentro da realidade que a gente vive. Não adianta ver no mundo utópico. A gente tem que trazer a realidade. O que é real? O que o cliente quer? O preço que isso vai custar? Até onde eu posso ir com isso? Eu acho que essas são as questões importantes que vão despertar alguma coisa maior depois. Com certeza. Eu acho. Pra não Né? ficar uma conversa superficial, né? Pra não ficar só... Não. Aí vira naquele no mundo ideal, né? No mundo ideal eu vou ter placas, né, de energia solar com muita água reaproveitada. Eu vou fazer. Não vai, O mundo né? não é assim. Assim, a gente tem uma. Até achei na minha pesquisa uma coisa muito interessante. É uma cidade que está sendo construída sustentável no Butão. Que eu nem sabia, olha que bacana, que é um reino budista que é considerado o mais feliz do mundo, o lugar mais feliz do mundo. Ele fica entre a Índia e a China, Ó. ali pertinho. Então, construindo uma cidade que é totalmente sustentável, mas é porque ela está vindo do zero. Sim. É uma cidade, um lugar pequeno, está vindo uma cidade construída do zero. E tem que ter leis rígidas, porque Pra senão isso o povo ser vai seguido. tudo pular fora, no meio do Exatamente. caminho. Então, assim, é toda uma preocupação. Daí a preocupação veio de que você está construindo do zero. Você não entrou dentro de um outro processo e daí você foi construído. Agora a gente está falando sobre cada um. Eu já falando um pouquinho antes. Vocês são sustentáveis no dia a dia? Vocês adquiriram esses hábitos? Sim. Amigo, eu procuro ser, mas não é fácil também. Assim, eu separo o lixo em casa. Já é bacana. Eu tento comprar aquele canudo de papel, sabe? No bar eu também prefiro, talvez nem use canudo, mas é complicado, porque tem minha empregada em casa, tem outras pessoas que moram comigo, então a gente acaba que não tem tanto controle sobre isso. Mas a gente vai, pelo menos, tentando plantar sementinha. As pequenas ações do que são possíveis pra gente, Sim. né? Porque quando a gente fala de poluição, a gente acha que a dona de casa é a pessoa que vai mais poluir o universo, sendo que tá lá a agroindústria destruindo Pegando um monte de tudo, coisa, a indústria em si, né? E aí a gente, quando traz pra escala doméstica, esquece um pouco que às vezes essas possibilidades de pequenas ações contribuem bastante de Entendi. conscientização, de a gente passar isso, né? Exatamente. E vocês já sentiram que estão levando conhecimento em algum momento? Você acha que, principalmente, né? Você acha que você é bem focado Ele nisso? Você sentiu que o cliente aprendeu muito com você e aí comprou mais ainda a ideia? Sim. Porque aí vai pra... É engraçado, porque eu vendo primeiro a estética, né? A estética do produto, e aí depois o cliente vai entendendo o valor agregado daquilo, aí fica legal, a conversa, aí vai desenvolvendo, aí a É uma pessoa alegria, começa a né? defender o produto, é muito bom. Quando você convence o cliente de que você tem razão nesse sentido, é a maior alegria do mundo. Você vê que seu projeto vai ficar legal e que ele vai investir e que vai ter um retorno no futuro de uma coisa que tá um valor agregado. E tem um valor que eu acho importantíssimo que a gente tem que passar para os clientes também. Pensa assim,
ele vai poder contar para os amigos que ele vai receber que aquela casa é sustentável. Exatamente. O que aquela casa fez, a economia que foi feita. Porque isso já fica legal. Assim, apesar de ter virado essa coisa quase ostentatória, mas não é, porque é legal você passar pelo menos uma ideia que faz bem pro meio ambiente. Claro, com certeza. E que vai para além da moda também, né? No sentido de que é algo que é da personalidade da pessoa, que ela construiu um valor sobre aquilo e que independente se, sei lá, um material com tal cor passa, aquele material é apreciado pela pessoa. Tem um revestimento que eu uso bastante, que é o ladrilho hidráulico, né? Que a pessoa, eu percebi isso com os clientes, eu acho que é uma resposta muito legal do tipo, o cliente aponta para um material, para uma pessoa que não conhece e fala, isso aí vai durar mais do que eu. Olha! Entendeu? E aí eu acho que isso a pessoa legal, percebe a qualidade do produto, qualidade dessas coisas mais alternativas, né? Dos materiais alternativos. E aí, de repente, apelar para essa coisa do afetivo é legal. Fala assim, que vai passar pro seu neto. Você tá vendo essa cadeira aqui, essa poltrona? Essa poltrona vai ter, assim como eu tenho na minha casa, aquela que veio do seu bisavô, sei lá, do seu avô, agora eu tenho também isso que... A construção da riqueza de outra forma. E veja bem, a gente não tá dizendo que a gente é contra o mercado. Pelo contrário, a gente é a favor de você fazer um mix, mesclar as duas possibilidades. O móvel novo, o móvel atual, que você traz também uma nova atmosfera para casa e também com essas peças que podem ser reutilizadas. Até para não dar cara de shopping, né? Porque senão fica com cara de você vir na loja do shopping e levar direto para sua casa. Você tem que personalizar um pouco, justamente com essas pinceladas desses móveis que você herdou, que você comprou de um antiquário, que você comprou de uma feira. É legal. Senão você vai numa loja e leva... Sua sala vira uma sala de shopping, não é a ideia essa. Casa com cara de casa, né? Que a gente e é igual o Miguel tava falando do antiquário. Nossa, gente, ir no antiquário é muito legal. É uma descoberta de períodos da vivência do ser humano, de como a pessoa cuidou. Nossa, peças tão bem cuidadas, né? Que você fica pedindo ou não usar. E como ele teve bom gosto naquela época, comprou um móvel desse. Como assim? Tão atual, né? A pessoa lia, a pessoa muito inteligente, né? Assim, um gosto apurado para poder. Vocês acreditam que após esse período que a gente passou difícil, de pandemia, de ficar em casa, as pessoas mudaram em relação a isso? Com certeza. Sim. Tá bem claro. Eu observei isso muito claramente. Isso ajudou a trazer essa consciência de muitas coisas? Sim, minha casa é meu mundo agora, né? As pessoas começaram a sentir que realmente tem que investir nesse processo de melhorar a sua vida, seu dia a dia, ter o seu conforto. Acho que sua iluminação legal, que descanse, que relaxe. Sim. Tem toda uma coisa agregada nisso. A importância da luz natural, né? Da gente abrir uma cortina ali, da maravilhoso. Você acordar e ver aquela luz maravilhosa entrando na sua casa. Que são os conceitos da neuroarquitetura que a gente vai implementando no dia a dia sem perceber, mas que também tem a ver com essa pegada super ecológica. Exatamente. A neuroarquitetura, ela vem com essa não diria composição, mas eu acho que complementação, não complementação, porque eu não quero diminuir a neuroarquitetura, pelo contrário, tá, gente? Eu adoro a neuroarquitetura, mas ela se complementa, é uma soma, ela soma tanto com as nossas questões de sustentabilidade, né, de materiais alternativos, que agrega-se bastante, no caso, né, a neuroarquitetura também. Só que aí eu acho que a neuroarquitetura ajuda a gente, eu vejo isso enquanto arquiteto, eu tenho uma amiga minha que ela é da igreja da neuroarquitetura. Ela não perde a possibilidade. Exatamente, é uma igreja. Michele, será? Nogueira? Não. Michele é super defensora. Eu vou trazer ela aqui também no nosso papo. Pois é, mas o que eu acho legal também na neuroarquitetura é que é uma possibilidade, é uma forma, uma metodologia de você explicar para o cliente vender mais para o cliente, talvez, as possibilidades sustentáveis. Porque a pessoa consegue, de fato, entender que né, não é só, eu acho bonito, vou salvar Não, realmente tem aplicações de como você percebe o espaço, que a neuroarquitetura traz isso para elementos naturais. Né? Então, traz mais aconchego, conexão. Isso é bacana. Porque a pessoa... Porque a pessoa se sente conectada e pertencente a alguma coisa. Exato. Miguel, como é que você imagina que vai ser o mercado daqui nos próximos 10 anos? Eu tô com medo da tal da inteligência artificial. Porque eu tô vendo um monte de gente postar, fala com uma casa, ela já cria tal. Só que não vai ter aquela personalidade que a gente sempre sente que é da pessoa, né? Mas eu espero que as pessoas tenham mais consciência de que as casas realmente tenham mais luz natural, tenham essa ideia da energia fotovoltaica que a gente consegue economizar. E que sejam as pessoas mais conscientes de um futuro melhor para todo mundo. Você acha que as pessoas vão começar a preservar mais os recursos naturais? A ideia seja essa, né? Porque a água está acabando, a gente já passou por crises hídricas aqui em Brasília. Então a ideia é que a pessoa realmente tenha consciência de que o mundo tem que se cuidar de uma forma mais legal. É isso, né? Não me parece que seja uma opção, na realidade. Exatamente. É isso que eu pensei, não tem como a gente optar por isso. É isso. Vai ficar cada vez mais caro, mais inacessível, então tem que
É isso ou é É. isso? Uhum. A gente sabe, você falou dessa coisa de água, aí eu lembrei de uma coisa minha, eu comecei a ficar, vou até colocar entre aspas, aqui, quase neurótico com água, eu não deixo mais desperdiçar. Caiu em algum lugar, eu não jogo, eu guardo para regar a planta. É Uhum. Aí eu importante. cubro, Sim, porque sim, na sim, dengue sim. tá aí também, eu cubro a água, coloco num pote, no reservatório que tem Aham. uma tampa, Aham. e guardo Pra para poder não. reuso. Essa coisa de jogar a água fora que você não É. utilizou me incomoda. É uma Sim. coisa Não, e que na começa a banheira, gente. A incomodar. gente enche aquela banheira, você deu um mergulho, jogou no side, vê que tanto de líquido de água. Nossa, começa. Eu acho que é assim, nesse incômodo primeiro que a gente começa a ter. Aham. Exatamente. A primeira consciência começa no incômodo. É. Você fala, isso tá me É. incomodando. Começa a escovar dente. Você escova Exato. dente, você deixa a torneira aberta? Não, vai escovando, você fecha a torneira, depois sai quando você for enxaguar. Fora de moda é isso, ultrapassado. Então, a pessoa tem que perceber nessas pequenas coisas também o dia a dia, né? Não, de tomar banho, de quando você vai, sabe, saboar e desligar e ligar. Aham. Ah, claro, como você estava falando, essas são atitudes pequenas que a gente já colabora com a indústria grande, que é poluente, que precisa realmente tomar a frente dessa mudança. Mas eu acho que o consumidor consciente, ele ajuda no Com processo. certeza, porque a pessoa pensa, eu já faço isso no meu dia a dia, por que da onde eu tô comprando não tá fazendo, tendo esse mesmo cuidado? É. Né? Então é uma cobrança que vem tanto autocobrança, mas faz mais sentido também, fica mais válido para cobrar dos outros, talvez, né? Porque você acredita nisso. Quando você tem isso como a sua verdade, você acredita. E como que você imagina o mercado daqui a 10 anos, sei lá, por exemplo, em relação a essa questão da sustentabilidade na arquitetura? Caramba, eu acredito que deve vir cada vez mais forte, justamente porque não é uma possibilidade, é algo que vai ser introduzido cada vez mais, de maneiras diferentes. Então, é como, sei lá, o plástico chegou, quando a indústria do plástico chegou, e depois, hoje em dia a gente tem quase tudo de plástico, né? Só que a questão da sustentabilidade, ela também vai entrar assim, como uma indústria forte em que todos os materiais, pelo menos, cada indústria vai ter que ter uma opção sustentável para a pessoa poder escolher, e depois de um tempo eu acho que não vai ser mais opção, tudo vai ter que ser sustentável de fato. Então, é um caminho natural que a gente vai seguir. Talvez os 10 anos é um pouco mais otimista, né? Mais. Porque demora, é um processo. 10 anos a gente vai estar, de repente, tendo a opção, né? Tendo como opção. E daqui a pouco a gente Mas não você sabia que tem assim, tem momentos, assim, por exemplo, Lago Norte, Lago Sul. Hoje você só aprova uma casa se você tiver já tantos metros de telhado. Você só aprova a casa, o alvará de construção, se você tiver aquele reservatório já pré-definido para fazer a captação. Então, o próprio governo está colocando uma pedrinha no calçado. Então você não vai aprovar, você não vai construir se você não tiver um reservatório de água pluvial. Você tem um terreno de 1.200 metros. E seu telhado tem 600 metros, você é obrigado a fazer o reservatório de água pluvial. Quase uma piscina à parte. Você vai ter 2 piscinas. Você precisa fazer. Senão, a lei já começa senão a te... você não constrói. Exato. Olha que bacana. Não, e essa questão também, assim, eu acredito que é para terrenos acima de 1.000 metros. Acho que é 1.200 que aí pega Jardim Botânico, Parkway, né, Lago Norte. E também essa questão é porque esses locais geralmente não têm a rede de esgoto tão preparada para receber, então eles já estão pedindo para que a água que vem do telhado ela entre no próprio terreno. E também porque algumas dessas casas, por exemplo, lá no Jardim Botânico, tem muito desses condomínios que são muito próximos de reserva, que não essa água, às vezes, ela fica caindo do telhado, ela vai poluída para a reserva. Então é melhor que ela vá para dentro de um reservatório, né, faça tratamento, aí depois ela entra depois ele faz pra para dentro reuso. da sua casa. Exato. Exatamente. Gente, sem danificar a rede básica que existe ali, né? Que aí é um custo também que todo mundo paga. Então é uma alternativa interessante, apesar de que todos os clientes odeiam, porque, igual eu falei, são 2 piscinas. É a piscina social e uma piscina escondida. É aquilo que eu comecei no começo, falando nisso. Eu sempre dinheiro, porque você fazer uma piscina, agora você não é só a piscina. Tem uma piscina no subsolo, você tem que fazer para armazenar água da chuva. Só que ele tem que entender que ele vai gastar naquilo, mas você vai um jardim de 1.000 metros quadrados. Você vai gastar água jogando da sua torneira? Não, você faz o reuso daquela que está lá parada da chuva. Que já caiu da chuva. Uma água que está ali. Entendeu? Então a pessoa tem que ter coisa. Eu vou gastar nisso aqui, mas quantos anos? 50 anos vai ficar de economia para você regar as suas plantas. Tem que começar a fazer a conta. Você paga quanto por mês de água? Aí vai colocando ali, ó, para que a pessoa entenda esse processo. Exatamente. Gente... Para lavar garagem, para lavar calçada. Você fica vendo funcionário de casa jogando água de mangueira na calçada da casa. Não, água de reuso. Exatamente. E dando a consciência para que realmente tire, que você tem aquela mangueira que você consiga interromper também, para não ficar jogando o tempo todo, né? Enquanto você. E assim, por exemplo, no caso aqui do GDF, né, o governo, tem que estar atento para isso, porque teve períodos dessa legislação que você não podia reaproveitar. Ele tinha que só estar entrando no solo, mas agora eu acredito que já pode reaproveitar essa água, Pelo amor de Deus. Gente, olha, quero agradecer demais o tempo de vocês aqui, estarem comigo nesse papo gostoso. Eu acho que são pautas importantes e interessantes, né? Que a gente tem que bater nelas. Olha, eu fiquei muito feliz que eu tinha visto, né, os outros 2, mas quando disseram o nosso tema, eu fiquei super empolgado.
E aí eu abri um espaço na agenda para vir aqui conversar com você e eu estou muito feliz Que e coisa agradecido boa. pelo convite e o papo foi muito legal. Eu também estou feliz demais, porque obrigado, né, que eu falei, o tempo é o que a gente tem de mais precioso, e Exato. obrigado pelo tempo de vocês hoje nessa tarde gostosa, que a gente pôde falar de pautas tão importantes. Espero que a gente tenha pelo menos despertado uma sementinha em alguém aí que está assistindo a gente. Por Né? favor, gente. Isso é o mais importante. A gente, muito obrigado mesmo. Bom, acho que esse é um tema que dá pano para manga aí. A gente quer saber os comentários de vocês, coloquem para a gente aí. Quero saber o que você já fez aí de interessante. Como é que você começou essa mudança na sua casa? Isso que é mais importante. E a gente está aqui nessa temporada no Casa Parque, que é um shopping que tem uma preocupação também em relação ao uso de materiais naturais, né? A gente tem os copinhos que eles colocam aí, Sim, você pode usar. No banheiro tem uma preocupação, tem o papel higiênico que é hidrossolúvel, então tem preocupação com o uso do excessivo de água. Então, tá vendo? São pequenas atitudes até as que fazem a lembrancinhas diferença. do Casa Parque também tem uma Todas pegada têm essa super pegada, de sustentabilidade. né? Inclusive, é uma colega Sim. minha que faz. Que eu acho incrível. Falo pra ela porque eu sou muito fã Merchan. dela, sei. Exato, quase tudo ela que faz que mesmo e é ótimo. super, né, sustentável. E são lindas. Sabe que num papo que eu tive nas nossas reuniões aqui com o marketing do Casa Parque, eu estava falando sobre isso, como eu acho importante essas lembrancinhas, porque a gente, como recebe muita coisa, recebe muito lixo. Porque o luxo, ele gera muito lixo. São tantas embalagens, tanta coisa que você não vai utilizar para nada. E às vezes você vai tirando e fala, meu Deus, essa embalagem tão bonita. Dá aquela coisa de mãe que é antiga, que fala, meu Deus, eu vou jogar fora essa embalagem. Guardar. Não, mas não tem mais nem Coloca não tem nem embaixo do colchão para trazer mais não tem nem mais presente. espaço para guardar, né? E essas embalagens que são sustentáveis, elas já dão um alívio no nosso coração, né? É verdade, amigo. Obrigado mesmo, gente. Ó, você não pode perder a nossa temporada. Ela tá incrível. Aqui no Estiloso Podcast, a temporada do Casa Parque. Vários papos incríveis com profissionais renomados no mercado. Os assuntos mais quentes a gente vai trabalhar aqui. Agradeço mais uma vez a WJ, os empresários que receberam a gente aqui nesse mobiliário incrível, super confortável. E ó, segue a gente nos nossos canais. A gente tem também o canal só de áudio. Você pode ficar ouvindo no seu carro. E eu espero você e quero saber o feedback. A gente se vê por aqui.